Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. Todos nós assistimos com muita tristeza o acontecido alguns dias atrás lá na França. Tanta gente morta, tantos feridos, mas pior talvez do que tudo isso, um clima de insegurança, de revolta, um contra-ataque com violência. Nós temos assistido a esses fatos e, movido por tudo isso, eu quero falar hoje um pouquinho sobre paz e sobre as chamadas guerras religiosas. Não é a primeira vez que nós assistimos a uma violência como essa. Nós já vimos nos Estados Unidos, nós vemos constantemente no Oriente Médio e até mesmo em outros países, de vez em quando aparece ali um fato novo que está relacionado a motivos chamados religiosos. Depois de um ato de violência, aparece alguém dizendo que aquilo foi feito por iniciativas religiosas. Grupos chamados extremistas e que, em nome da religião, promovem uma série de atos, não apenas atos de violência, mas também outros tipos de manifestação, tentando garantir aquilo que chamam de direito religioso. Mas será mesmo necessário um ato de violência em nome da fé, em nome da religião? Esse é um tema muito difícil de lidar, principalmente pelo fato de que cada grupo religioso tem as suas interpretações próprias acerca da justiça, acerca da violência, acerca da paz, acerca da sociedade. Um ato como o que vimos na França é defendido por algumas pessoas que dizem ser aquele um instrumento religioso, um instrumento de fé, um instrumento de devoção a uma divindade. Nós respeitamos todos os grupos religiosos e nós sabemos que qualquer crítica à religião de alguém vai em algum momento esbarrar em algum sentimento, em algum pensamento que vai deixar aquele grupo triste, chateado ou até revoltado. Por isso, a melhor maneira de nós analisarmos fatos como aquele não é criticar um grupo, mas sim tentar entender as motivações de um grupo religioso. E, para tanto, nós precisamos retornar na história, porque isso não é um fato novo. Esses atos em nome da religiosidade acontecem praticamente desde que o homem existe. Quando as religiões começaram a ser formadas, atos de violência começaram a fazer parte da história, das interpretações religiosas. Mas isso foi tomando uma força cada vez maior, até esse momento em que estamos vivendo, em que países estão em guerra em nome da religião. Mas será mesmo em nome da religião? Será que um ato feito como aquele na França e como outros já realizados na história são realmente atos religiosos? Será que as cruzadas, as inquisições e tantas outras manifestações religiosas são realmente expressões de fé? Para esses grupos, são. Mas se analisarmos criticamente a origem de todas essas manifestações, teremos a impressão
que nem sempre a real motivação é uma questão de fé. Por quê? Porque a religião, ela não é um elemento social que trabalha sozinho. A religião está ligada direta ou indiretamente ao Estado. Está ligada às manifestações sociais. A religiosidade de um povo faz parte da sua própria cultura, de modo que, quando nós pensamos em atos chamados religiosos, estamos falando de um universo muito maior. Estamos falando, às vezes, de política. Em outros momentos, de guerra pelo poder e não pela religião. Há motivações econômicas, há uma série de fatores relacionados à religiosidade. Talvez o que leva um grupo a realizar um ato em nome da religião, quem sabe, na verdade, seja motivado por outros elementos que estão ligados à religião, mas que não são necessariamente religiosos. No próximo bloco, vamos conversar um pouquinho sobre essa tensão entre religiosidade, cultura, política, economia e vamos tentar descobrir de onde vem, na verdade, o impulso, a motivação para essas guerras religiosas em nome da fé. Aguardo você no próximo bloco e não esqueça, www.hdprovideo.tv.br. Esse é o nosso canal de comunicação. Até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal. E hoje estamos conversando um pouquinho sobre essas manifestações violentas em nome da religião e em nome da fé.
Nós vimos no último bloco que a religião não pode ser vista como um elemento solitário. A religião dialoga com a cultura, com a economia, com a política. E a pergunta que me faço sempre que vejo situações tão tristes como essas lá no Oriente Médio, essa última na França, a pergunta que sempre me faço é: qual a real motivação que leva uma pessoa a cometer atos tão violentos? Qual é a motivação? Falamos que a motivação é a fé. Mas a fé no quê ou em quem? Será mesmo a fé em Deus? Será mesmo um ato em nome de uma religião? Em alguns momentos, numa análise um pouquinho mais detalhista, nós percebemos que existem várias outras motivações. Por exemplo, vamos lembrar da história e do período das Cruzadas, um período que marcou, em especial, o cristianismo e que levou, pelo menos durante aquele tempo da história, a uma percepção violenta do cristianismo. As Cruzadas tinham um objetivo, que não era necessariamente uma questão de fé, mas sim uma questão de poder, uma questão de conquista da terra, uma questão de política, uma questão de afastar os inimigos. Imagino que muitos daqueles soldados que se inscreveram para as cruzadas, eles não tinham sequer um relacionamento com Deus. Estavam lutando em nome da igreja, mas não tinham qualquer vínculo de fé com o Deus que para eles era a grande motivação para a luta armada. Como pode alguém lutar pela fé se não tem fé? É quase uma incoerência, mas assim acontece até os dias de hoje. E assim acontecia muito antes. Há uma confusão entre uma causa e um elemento de fé. Há pessoas religiosas que fazem atos, sejam de culto ou manifestações violentas como essas que vemos, as fazem não pela fé, mas pela causa. Elas abraçam a causa da religião como político abraça a causa da política. Como uma pessoa que quer ganhar dinheiro abraça a causa dos negócios. A questão ali não é devoção de fé, mas sim é fazer parte de um movimento. E nesse ponto, nós começamos a perceber que há pessoas religiosas que na realidade fazem parte de um movimento, mas não têm devoção pessoal, não têm um relacionamento pessoal com o Deus a quem professam sua fé. Abraçam mais a causa do que o relacionamento com Deus. E é por isso que, em nome dessa causa, elas são capazes de fazer coisas que, inclusive, negam a fé que dizem ter em Deus. Por exemplo, é feito um ato injusto em nome de um Deus que é justo. Como pode? Aqui nós começamos a perceber que nem sempre a motivação se deve a um elemento de fé. Nem sempre aquele lutador, aquele guerreiro em nome da fé está, na verdade, defendendo o seu Deus. Ele está defendendo outros interesses. Às vezes, interesses tão mesquinhos, interesses errados,
mas interesses que fazem parte, infelizmente, de um universo chamado religião. A religião é um universo enorme. A religião traz em sua cultura, em seu movimento, coisas que não são necessariamente religiosas. A religião traz uma economia, ela diz respeito a dinheiro, ela diz respeito a poder, a status, a influência política, de modo que muitos atos feitos em nome da fé, na realidade, são em nome de um movimento chamado religioso, mas que muitas vezes não tem qualquer vínculo de relacionamento com Deus. E aqui vale uma reflexão séria. Por que fazemos o que fazemos? Se fazemos algo em nome da fé, que fé é essa? É fé em quem? É fé no quê? O que motiva você a realizar um ato, seja um ato de culto, ou seja mesmo um ato de agressão, de violência? É a fé em Deus que te faz fazer isso? É a fé em uma outra divindade? Ou, na verdade, é apenas a vontade de participar de um movimento que nem sempre está pautado na fé? No próximo bloco, vamos continuar a fazer esse diálogo entre religião, entre atos cruéis, e vamos tentar fechar um pensamento que nos ajude a pelo menos compreender como nós podemos interpretar atos violentos em nome da fé. Daqui a pouco estamos de volta. Aguarde. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Voltamos ao nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras estamos juntos, aqui no www.hdprovideo.tv.br, 9 horas da noite, é o nosso momento de encontro para dialogarmos sobre temas importantes, relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia. E nesse programa em especial estamos tratando de um tema muito relevante, algo que faz parte
dos noticiários dos últimos dias. Estamos falando sobre a violência em nome da fé, em nome da religião. E antes de voltar ao diálogo, eu gostaria de lembrar a você um pequeno verso da Bíblia, que vai fazer todo sentido no encerramento desse programa. Certa vez o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, disse o seguinte a eles: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Jesus veio trazer vida. Guarde essa frase, porque quando nós conversamos sobre religiosidade e percebemos que alguns movimentos religiosos produzem morte em vez de vida, a primeira pergunta que nos vem à mente é: será que esses movimentos são lícitos à fé? Será que um movimento que mata, que oprime, que destrói é um movimento religioso lícito? Para aqueles que creem em Jesus, qualquer movimento que destrua, que acabe, que arrase com a vida, não é um movimento lícito, pelo menos em nome da fé, porque tudo aquilo que fazemos como cristãos deve produzir vida, e vida abundante. Nós somos o povo que prega que há vida em Cristo Jesus. E para nós, qualquer movimento que produza morte e destruição não combina com a fé cristã. Muito bem, dito isso, vamos tentar agora terminar esse diálogo entre a religiosidade, a violência e tantos atos que são feitos em nome da fé. Todos nós precisamos de justificativas para realizar alguns atos mais extremos. Para o nosso dia a dia, por vezes não precisamos mais de justificativas, pois nossos atos já fazem parte de uma rotina. Mas quando vamos realizar algo acima da média, quando vamos realizar um ato realmente significativo, em geral, nós buscamos justificativas. Eu fiz tal coisa movido por isso. Eu realizei esse ato tão intenso devido a isso. O ser humano precisa de justificativas e muitos atos, ou seja, de violência, ou quem sabe atos que envolvam uma quantidade de dinheiro muito grande, ou atos que tenham a ver com poder. Esses atos usam a religião e usam Deus como sua justificativa. Uma pessoa quer fazer uma grande obra e ela então diz que está fazendo em nome de Deus. Uma pessoa quer adquirir algo muito caro e ela faz uma grande campanha e diz que está fazendo em nome de Deus. Mas uma outra pessoa tira a vida, violenta alguém, acaba com uma família e ela também diz que está fazendo em nome de Deus. Será mesmo essa uma justificativa correta? Será que dizer apenas que é em nome de Deus, é em nome da fé, é o bastante para justificar a morte de alguém? Essa é uma pergunta crucial quando nós analisamos qualquer ato violento. Se alguém está promovendo violência em nome de Deus, é bom que compreenda que Deus é esse. Se alguém está realizando algo em nome da religião, é bom que compreenda que religião é essa.
porque muitas vezes aquilo que é feito em nome de Deus, em nome da religião, em nome da fé, não combina em nada com Deus, com a fé e com a própria religião. Jesus Cristo, que é para os cristãos não apenas uma causa, mas ele é a razão da nossa fé, Jesus Cristo veio a este mundo e não promoveu violência. Pelo contrário, ele foi alvo da violência. Ele foi sofrido e maltratado e não revidou. Aliás, antes de vir ao mundo, ele já sabia que sofreria violência. Afinal de contas, lá no livro de Isaías, ele é chamado de servo sofredor. Eu não posso dizer em nome de outros grupos religiosos, mas, como cristão que sou, tenho a convicção de que os verdadeiros cristãos não promovem violência. Os verdadeiros cristãos têm como grande representante de sua fé o próprio Jesus. O Jesus que deu a sua vida. O Jesus que não usou nenhuma arma para garantir qualquer direito. O Jesus que, em vez de chamar para si um exército, chamou um grupo de pescadores, de homens comuns, de gente que não tinha habilidade alguma com armas, mas que percebeu que as questões de fé são resolvidas com oração, com diálogo e com a palavra de Deus. Não posso dizer por outros grupos, mas para os verdadeiros cristãos, não há violência justificada em nome da fé. Porque nós cremos que Jesus promove vida e não morte. Jesus promove paz. Em outro texto, conversando com seus discípulos, ele disse que veio trazer a paz, não a paz como o mundo a dá, uma paz diferente, uma paz que começa aqui, dentro do coração, de modo que nós não realizamos atos de violência em nome da fé. Mas isso não é uma crítica a você que pensa diferente. É só um convite para você analisar as reais motivações que levam alguém a fazer violência em nome de Deus e da fé. Aguardo você no nosso próximo encontro pessoal, sempre às segundas-feiras, às 9h, pelo www.hdprovideo.tv.br. Tenha uma noite de paz e que Deus nos livre da violência.